Vamos falar hoje sobre política local e psicologia. Primeira aula a gente falou sobre malgrada dispersão verificada no interior dessas ideias, a psicologia mantém uma unidade. Unidade essa garantida pelo endosso das ciências físico-naturais. Parafraseando aí Eduardo Passos, professor. No segundo vídeo, é um ser sem ética ou de uma ética que dele não se esperava. Também trazendo uma fala de um outro professor, João Rezende. E hoje é um pouco polêmico, mas quem nunca teve a sensação de, ao discutir problemas locais do seu trabalho, leia-se emprego no caso, há uma diferença aí entre trabalho e emprego, mas eu estou dizendo assim, numa instituição com pessoas, quem nunca narrou situações e trabalha numa empresa, uma outra pessoa narrou situações, trabalha num posto de gasolina, uma outra pessoa narrou situações e trabalhava num hospital, e há pouca diferença entre uma certa novela que se constitui em cada lugar de trabalho, É como se você só mudasse o cenário, mas os atores eles são os mesmos, E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Existe a pessoa que veste a camisa, trabalha, se doa de coração e não é reconhecida. Tem a pessoa que faz o mínimo, mas consegue sempre se colocar, dar limite, e acabar sendo bem mais respeitada e reconhecida do que aquela outra que trabalha. Quando não, alguém que chega de fora, às vezes sem experiência, e assume aí, às vezes, um cargo de coordenação. Aí você tem a pessoa que está querendo se dar bem, em cima de todas as situações, porque já está pensando um dia em abrir a sua própria firma, Tem um fiel escudeiro que o chefe até sabe a importância dele, então por ele ser importante é bom manter ele sempre fazendo aquilo que ele vem fazendo, Enfim, vamos chamar de política local essa certa novela. Mas antes de falar disso que se repete, se reproduz em quase todo ambiente aí de trabalho coletivo, a gente precisa falar dessa política local enquanto algo partidário, mas Paulo, política tem vários significados. Sim, política pode ser a circulação, um exercício de cidadania na polis, política pode ser a afirmação do Estado através de políticas públicas, Política pode ser essa política das relações, enfim, mas quero falar da política partidária. Então, porque assim, qual que é a aposta? Eu não tenho problema nenhum em antecipar isso a vocês. A aposta é que o que ocorre sempre em instâncias superiores há uma tendência cultural, da qual a gente não percebe, que uma tendência em se repetir em lugares menores, ou seja, é como se no microfísico e micropolítico houvesse uma reprodução do macro, Isso, lógico, para pessoas desavisadas, esse funcionamento acrítico, vamos dizer assim. E aí o que acontece? Vamos pegar um município, Acho que é a primeira instância e situação política. No município, você tem um prefeito, o representante maior do executivo, Você vai ter a Câmara de Vereadores, o maior representante do legislativo, e na instância jurídica você tem o Ministério Público
e a Defensoria Pública, certo? E aí o que acontece, né? Vou falar logo da Ministério Público e Defensoria Pública, porque apesar de muito importantes, né, eles são mais locais de chegada de demandas e documentos prontos, né, que vai constituir uma prova, um relatório, né? Então, vamos ficar mais agora com a parte do legislativo com o executivo. A gente tentar entender um pouco o que é que acontece entre esses dois poderes a nível municipal e talvez poder correlacioná-lo com o dia a dia de cada um, né, nos seus trabalhos. Então, o que acontece? O prefeito ganha, ele já sabe que ele tem um grande desafio, né? Ele precisa ter maioria na Câmara para que ele tenha governabilidade, né? Acho que a grande discussão é a governabilidade. Então vamos supor uma Câmara de Vereadores composta por 18 vereadores, cidade de médio porte talvez. O que vai acontecer? O prefeito, ele quer ter a metade mais um, no mínimo, né, de pessoas que ele sabe que vão fechar com ele para o que ele quer que aconteça. Então é muito comum, né, e nada disso é inconstitucional, eu só acho um pouco ético, né, e aí é de uma ética que dele não se espera, né, você fazer a famosa dança das cadeiras. O que é isso? Você tem 18 vereadores, eles deveriam estar legislando na Casa de Leis, no entanto, o prefeito oferece secretarias para que cada vereador, ou muitos deles, né, sentem na cadeira de secretário assistência social, saúde, educação, enfim, meio ambiente, todas as secretarias existentes possíveis, né? E aí, por que ele faz isso? Porque os vereadores unidos, eles são mais fortes do que o prefeito, né? E o vereador é o representante da população, direta da população, né? A gente está numa democracia representativa. E aí, então, o prefeito, ele sabe que ele precisa virar esse jogo de poder, né? E aí, como ele vira esse jogo de poder? Ele vai dar o cargo, né? Quando ele dá esse cargo numa secretaria, o vereador automaticamente precisa paralisar, né, a sua atuação na Câmara, podendo retornar depois, né? E aí o suplente desse vereador assume. No momento que o suplente desse vereador assume, o prefeito ele inverte a relação de poder, né? Ele agora pode virar para os suplentes, e aí pode ser metade mais um, e falar, fica na sua, porque você só está sentado aí, porque eu dei uma secretaria para fulano de tal, né? É lógico que entra aí os vários joguetes de contrapartidas, né? Não é só ganhar uma secretaria, às vezes você vai prometer muitos cargos, né? E isso aí vai comprometer sempre o que seria o controle social. E aí o que é o controle social? Que eu costumo dizer que o controle social está sob controle. O executivo, ele responde também, né, a gente tem as comissões fiscalizadoras das câmaras municipais, né, onde vários vereadores vão se dividir em subgrupos, né, e também poder fiscalizar, né, se as leis estão operando, eles fiscalizam o executivo, né, mas não vou tratar disso das comissões, vamos falar da representação da sociedade civil organizada. Então, vou pegar dois conselhos muito úteis e que geralmente são os únicos deliberativos, né, em alguns municípios, que é o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social. Então, mais uma vez, né, então assim, você, secretário de saúde, precisa aprovar o seu plano anual de saúde ou plano plurianual, que é o que você vai fazer a cada ano, ou o que você vai fazer nos próximos 4 anos. Você tem uma conta, né? Você precisa prestar conta de todos os gastos que teve e vai ter, né? Enfim, em saúde, e isso precisa ser aprovado pelo conselho. E aí, se o conselho votar contra, né, ele coloca em xeque o executivo, o que é bem legal, assim, porque às vezes a gente tem
uma prática, por exemplo, de laranjas começarem a ganhar alguns editais, né, de serviços ou compra de materiais e coisas, como também uma contrapartida para os vereadores, né? Então, assim, os vereadores, eles são pessoas que estão sempre com fome de dinheiro, de poder, porque eles precisam honrar todo o gasto que tiveram com a última campanha e se preparar para a reeleição, né? Então, supondo que esses laranjas, né, eles estão sendo muito bem alimentados, né, com o que aparece, na política local você precisa controlar o conselho municipal, e esse só precisa de metade mais um. E como é que um conselho municipal ele é constituído? Metade representação da sociedade civil organizada, direta, e outra metade pessoas que estão trabalhando no governo, na situação, né? No caso, na prefeitura, porque a gente está falando de um âmbito municipal, né? E aí o que acontece? Você vai pegando as pessoas mais polêmicas, né? E aí você pode dar um cargo, você pode dar uma promessa, né, de alguma coisa, você pode dar uma rádio, sei, você vai pegando os pontos mais polêmicos, pessoas, né, desses conselhos municipais que talvez atrasariam o seu plano do que você quer ter governabilidade, e você vai dando mimos ou favores, né, enfim. E aí assim você atinge sua governabilidade, né? Então, assim, por que eu estou trazendo isso? Porque, no primeiro momento, não é legal, né? E aí eu não estou falando do âmbito jurídico, né? Eu estou falando do âmbito do dia a dia, né? Acho que troca de favores, relações de poder, né? Isso nunca é bacana, né? E isso acaba refletindo no trabalho. Mas Paulo, como assim reflete no trabalho? Mais uma vez, vamos pegar a saúde, né? E aí, para terminar, que o vídeo está ficando longo. Se a gente pegar a saúde, você precisa fazer ações. A saúde hoje ela é tomada como coletiva, né? Então você precisa articular com a assistência social, articular com a educação, né? Só para falar os mais diretos. Só que no momento que você vai articular uma situação de saúde com outra secretaria, quem está responsável por essa outra secretaria é algum outro vereador, ou ex-vereador, vereador em suspenso, em licença, enfim. E aí que a gente tem um problema. Não vai conseguir fazer rede porque cada um quer ficar com os louros caso uma ação, né, ela dê certo, ou quer se livrar da responsabilidade caso algo de muito errado aconteça, né? Então é sempre esse jogo de empurra, né? Bem, essas relações de interesse, essas relações de quem está há mais tempo querer ter ganhos, né? E fazer a manutenção das relações de poder que elas exercem, isso está posto em todos os ambientes de trabalho, retornando agora que a gente tinha falado sobre o que acontece onde você trabalha, onde seu amigo trabalha, o seu primo, vocês falam e tem sempre uma mesma novela que se repete, né? É porque a cada 4 anos a novela é a mesma, ela não muda, ela é sempre assim. Certo, gente? Bem, espero ter contribuído alguma coisa, acho que é um assunto que vale retornar numa próxima e a gente se vê.